Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo a violência doméstica. Professora Cláudia Maria Petri de Faria, agora durante o intervalo a gente levantou mais um, né? Na verdade, 1h30 vai ser pouco para trazer todos os assuntos que envolvem a violência doméstica, mas é a questão da agressão aos idosos, né? Quer dizer, o neto, o próprio filho. É uma outra preocupação extremamente grande também. Né? Sem dúvida, porque se nós olharmos o perfil do agressor, considerando o perfil do agredido, nós vamos verificar que quando nós temos ali criança ou adolescente, normalmente quem é o agressor? É o pai, é o padrasto, o irmão mais velho. Né? Quando nós já temos, então, a mulher numa fase jovem, adulta, normalmente quem é? É o marido, é o amante, é o companheiro. Mas, depois, quando essa mulher fica mais velha, esse perfil já muda um pouco. Por quê? Porque dificilmente vai ser o agressor, vai ser o marido. Até pode continuar, né? Se ela conseguir continuar tanto tempo num ciclo de violência. Mas, normalmente, é quem? É o filho ou é o neto. Né? E eu vejo muitas situações dessas relacionadas à questão da drogadição. Então, é o filho que não consegue, não trabalha ou não tem um trabalho regular e aí busca junto à sua mãe o quê? O dinheiro para a bebida. E o neto, hoje, com essa questão toda da drogadição, ele busca o quê? Ele busca o dinheiro para a droga. Quando ele não consegue, ele agride. Não só agride, como mata, né? Então, eu acho que esse é um outro aspecto que nós precisamos discutir bastante, que a sociedade precisa estar bem atenta, porque nós vamos juntar aí a fragilidade por ser mulher, melhor, a vulnerabilidade por ser mulher e a vulnerabilidade por ser uma pessoa idosa. Então, nas políticas públicas, os conselhos aí da mulher e do idoso têm que trabalhar em conjunto, né, como uma forma de proteção. E a saúde, né? Temos dois problemas de saúde pública sim, aí, que é a violência contra a mulher e a questão da drogadição. Com certeza. E é importante a gente trazer também, assim como existe um centro especializado de atendimento à mulher vítima de violência, na nossa cidade de Novo Hamburgo, que é o Viva Mulher, e em algumas outras cidades aqui da nossa região também tem esse tipo de serviço, existe no poder público municipal um serviço que é o CREAS, que é um centro de referência especializado, né? Da assistência social, que vai ter um olhar para esse idoso, para a criança que sofreu o abuso sexual, a violência sexual ao adolescente, né? Então, procure na cidade de vocês, procure na nossa cidade, nós temos o CREAS, né? Que é aquele atendimento especializado com psicólogo, com assistente social, que vai ter esse olhar para orientar. E é óbvio que tem que ter a denúncia, né? E eu acho que a delegada pode estar falando sobre isso, porque a Delegacia da Mulher, ela também é uma delegacia especializada não só para as questões das mulheres aqui na nossa cidade. É mais amplo, né? Porque a gente até fala, o nome é Delegacia da Mulher, mas na verdade é mais amplo, né? A Delegacia para a Mulher aqui em Novo Hamburgo atende também crianças, adolescentes e idosos, né? Deveria se chamar até grupos vulneráveis, né? Nós temos muitas denúncias envolvendo idosos e normalmente filho ou neto em drogadição, alcoolismo, e é muito triste, né? Muito triste mesmo, porque essas vós, elas sofrem muito, principalmente porque tem todo o lado emocional, né? Porque elas, ao mesmo tempo que elas não aguentam mais aquela violência dentro de casa, eles querem, às vezes, R$10, a avó não tem, eles agridem muito, a avó quebram tudo de dentro de casa, levam praticamente a casa toda, né? Isso acaba até expondo aquela senhora a traficantes, porque eles acabam vindo até ali buscar, como já tivemos vários casos, buscar coisas para pagar dívida, né? E só que assim, é difícil trabalhar porque normalmente eles têm aquele sentimento, mas é meu neto, sabe? É meu filho, né? Então é bem complicado o trabalho. E o que mais elas buscam? Elas buscam a internação compulsória,
né? Mais do que qualquer outro, elas chegam, eu quero registrar porque eu quero que ele seja internado, né? Aí isso não depende só de nós, vai vir o Ministério Público. Aí demora um pouquinho mais, né, o processo, e até eu ter todo o desenrolar, ele já praticou muitas outras violências, né? Acabou com a casa, aquela senhora já não tem mais autoestima nenhuma. É assim, é bem difícil. E tem também muitos casos envolvendo, eu acho muito triste isso de dizer, mas assim, temos muitos casos envolvendo filhos, né, que do pai ou a mãe faleceu, eles acabam colocando num asilo, né, e acabam retém o cartão da pensão, enfim, e ficam com todo o dinheiro, né. Isso é um tipo de violência, está previsto no Estatuto do Idoso, e é comum de acontecer, né. Como é que essas denúncias chegam até nós? Normalmente por uma pessoa idosa também, que conhece, que vai visitar no asilo, né, e acaba vendo a realidade que ela está vivendo ali, sem nada. Acaba se impressionando com a situação, né? E acaba fazendo a denúncia. Eu quero trazer de novo a questão da onde essa violência ocorre, né? Que a gente sempre voltar para aquela questão que a gente estava falando no início, que ela não é uma questão que acontece numa classe social apenas, né? Em todas as classes. A violência, assim como as drogas, né? Eu sempre falo, a violência doméstica e as drogas, elas não têm classe social, né? E não tem grau de instrução. Infelizmente, qualquer família pode sofrer esse dano, né? Tanto da droga entrar dentro da casa, quanto da violência acontecer, né? E então dizer para as pessoas que saiam desse véu, dessa cortina que colocam, né, por estar numa classe social mais abastada e ficam sofrendo, acabam não buscando o poder público, não buscando a delegacia, né? E como a delegada disse, elas buscam primeiro uma psicóloga, um advogado, né? E falam talvez poucas coisas, porque tem a questão. Aí é um fator muito complicado. Quanto mais grana a família tem, mais complicado é de sair da violência, né? Quanto mais instrução a mulher tem, mais fácil ela sair da violência, né? Quanto mais ela estudar, a tendência é que ela tenha mais condições de sair da violência. Mas a questão do dinheiro, porque há uma pressão da família para que não se divida os bens, né? Há uma pressão em cima daquela mulher, né? Há uma pressão, fazem de tudo para que ela assine papéis, para que abra mão de algumas coisas ou de quase tudo, né? Eu vou só passar para o nome do nosso filho, vai ficar tudo bem, né? E assim vão pressionando, né? Separam, entre aspas, né? Ficam juntos na mesma casa, mas estão separados, vivendo de uma forma terrível, né? Uma pressão terrível sobre aquela mulher, porque ela não pode se envolver com nenhuma outra pessoa, mas ele pode, né? E anos se passam assim, né? Teve um caso aqui num condomínio da nossa cidade, que enfim, nós encaminhamos uma assistente social para chegar até lá, porque o caso era terrível. O relato da assistente social, quando ela disse assim, Fátima, a casa está puro cabelo. Ele arrastou ela pela casa toda, né? E a gente vai vendo qual que é a situação era dinheiro. Ele juntou todas as roupas dela e queria que ela fosse embora e que ela saísse, porque ele estava forçando ela a uma série de situações há muito tempo, há muitos anos, e nenhuma denúncia ela tinha feito. E naquela vez ela também não fez uma denúncia, né? Mesmo com a presença da assistente. Mesmo. Então, assim, a gente foi levando tempo, e ainda acho que passaram uns 4 anos, agora que ela conseguiu fazer com que vá até o judiciário. Então, assim, é muito complicado. E o problema é o mesmo, é o dinheiro ainda, né? Então, e aí o problema dela, daí é uma questão emocional, né? Amorosa, enfim, dos sentimentos dela. Mas a pressão dele é por causa do dinheiro. Então, é muito complicado, é muito triste, né? E que a gente pudesse, eu acho que o que é tudo que as pessoas precisam é diálogo, né? Conversar, né? Buscar se estruturar emocionalmente. Eu acho importante o papel da escola, porque muitas vezes essa situação, a criança, especialmente quando ela é menor, quando ela ainda não é adolescente, ela acaba trazendo isso na escola.
ela vem mais tímida, ela vem triste, porque ela acaba presenciando esse tipo de situação. E aí, assim, a sensibilidade do professor de chegar naquela criança e dizer assim, mas o que está acontecendo? Como é que tu está? Como é que tu tá? Tu tá te alimentando e tal? Eu sei que é difícil pela nossa vida corrida e o professor tem uma série de atividades que ele tem que dar conta, né? Mas de observar, porque a criança vai contar. Ela vai contar que, meu pai brigou com a minha mãe, meu pai fez isso, meu pai bateu, meu pai fez, né? Enfim, aquilo, minha mãe ficou chorando. Em algum momento ela vai se abrir e vai contar, né? E aí, quem sabe, chamar essa mulher que não conseguiu ainda se abrir para um terceiro, conseguiu reconhecer, de modo que ela possa ir em busca não vou dizer liberdade, né? Mas, enfim, do reconhecimento de que aquela situação está trazendo problemas não apenas para ela, mas também para o seu filho, né? Eu lembro que um tempo atrás eu fui entregar, meu marido foi entregar um documento numa casa e, enquanto a funcionária chamava o dono da casa, a criança no portão disse assim, ô tio, sabia que meu pai bateu na minha mãe hoje? Eu tinha 6 anos, estava falando aquilo para uma pessoa completamente estranha. Né? Imagina assim, o quanto foi sofrido para ele, que ele precisou contar para um estranho. Né? Então, aí eu vejo a importância da escola fazer essa escuta para a criança, né? Ver que algo está errado, que pode não ser com ela, né? Mas com certeza, no seu ambiente familiar. Né? Para interromper esse ciclo, né, Cláudia? Exatamente, até para interromper. Né? E hoje a lei autoriza que um terceiro faça uma denúncia, né? Então nós não podemos mais ficar naquela, alguém disse aqui no início, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, não, hoje se mete, né? Realmente tem que atender. Bianca, nós evoluímos muito. Se nós formos fazer uma pesquisa assim, né? Hoje temos uma mulher presidente, a primeira deputada estadual preside hoje a Assembleia, mulher delegada já há alguns anos, né? Que era só homens, né? Mas o que mais ainda? O que está faltando? É a questão da educação mesmo, lá no início, de pegar as criancinhas que ainda é possível colocar e trabalhar esse setor da sociedade? Eu insisto na questão da educação no sentido amplo, assim, educação com as crianças, educação com os adultos. Educação não é sentar e ter aula, né? Sim. Então, no sentido amplo, em relação às questões culturais de gênero, em relação a se propiciar espaços de diálogo, como a Fátima dizia, em todos os âmbitos, me parece. Acho que também, em relação a pensar na Lei Maria da Penha, no que ela prevê, né, a gente poder evoluir em relação a um trabalho intersetorial, né, porque é isso, assim, é fundamental a gente poder pensar na proteção das mulheres, na proteção através da intervenção do Estado, mas nessa intervenção que vem também a partir de outras formas, que é se identificar algo e dar lugar para que ela fale disso, né? Na proteção no sentido de se ter lugar, acho que desmistificar é estranho, assim, porque por um lado é desnaturalizar a violência, né? Que está banalizada. Por outro, é desmistificar um pouco essa violência, esse agressor, né, e poder se lidar com essas situações, né, em todos os níveis. Por exemplo, a Cláudia estava falando sobre a questão da escola, por exemplo, né, de que, sim, muitas coisas aparecem na escola, né, muitas coisas as crianças vão levar para a escola, é ali que vai aparecer num primeiro momento. E aí tu falavas de, chamar essa mãe para conversar, né? Difícil, mas importante. Chamar essa mãe para conversar, mas será que a saída, né, única, não estou dizendo que não tenha que acontecer, mas é bom incentivá-la a denunciar? Será que ela está fortalecida naquele momento para sustentar isso? Será que poder seguir conversando com ela? Será que esse pai é um pai possível de se chamar e conversar também?
né? Porque tem essa ideia do agressor monstro, né? Mas, bom, e aquele homem que tem introjetado para si essa questão cultural do lugar, né, do homem e da mulher na relação, de que é assim que se lida com as coisas, que está lá desempregado e não sabe de onde vai tirar o dinheiro. Não estou dizendo que essas coisas justifiquem, mas às vezes a situação não é aquela situação que a gente imagina. Nesse sentido que eu dizia, né, às vezes é o nosso vizinho que é benquisto na comunidade, às vezes é, enfim, né, uma amiga, uma colega até compartilhou comigo um textinho de uma reportagem que foi feita de um jornalista que participou de 3 encontros num projeto de grupo com homens, não me lembro se foi em São Paulo, e que ele dizia isso, assim, de como esses homens que participavam desse grupo eram assustadoramente comuns, né? Ele foi esperando monstros sádicos que até, enfim, e se depararam com homens comuns, né? Então, acho que se está atento a isso também e poder, nesse sentido, de novo, se tomar a responsabilidade, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Só que essa responsabilidade não pode, de forma nenhuma, ser das mulheres, né? Então, assim, porque, novamente, a gente não pode abraçar a educação, de novo, desses homens, né? Então, assim, é uma sociedade que tem que pensar, porque, de novo, nós estamos nos preocupando em educar esse homem que é agressor, né? Tem que ser uma coisa mesmo cultural para ser transformada, né? Então, a gente acaba, de novo, abraçando o mundo, né? E parece que, de novo, nós é que temos que fazer isso, né? Quando diz que a responsabilidade é nossa na hora de criar esses homens. Bom, a hora de criar esses homens é do pai e é da mãe, é dos dois, né? E dizer também que a gente nós não somos, a gente está falando aqui da violência doméstica, da violência contra a mulher, de forma alguma somos contra os homens, ao contrário, amamos os homens, né? Queremos... É ruim com, pior sem? Não, senhor, não é isso que eu estou falando. Nós somos mães, certo? Nós somos as mães desses homens. Nós amamos os homens, né? Sim, nós sim. Cuidamos dos homens, né? A primeira pessoa que ama um homem é uma mulher, é a mãe dele, né? Então, a primeira pessoa que vai amar esse homem é a mãe, salvo em algum problema psiquiátrico, algum problema, né? Senão, a primeira pessoa que vai amar esse homem é uma mulher, né? Então, a gente precisa desenvolver o amor pela nossa sociedade, pelas pessoas, né? E que esse homem olhe para essa esposa dele com cuidado, com carinho, que é a companheira dele, não é um objeto dele. É isso que a gente tem que falar sobre isso, né? Eu acho que a mulher, mãe, tem um papel fundamental, né, Fátima? No processo de criação. Exatamente. Mas o pai também. Eu só vou ressaltar que o pai também, né? Porque essa mãe também faz parte dessa cultura, né? Essa mãe também isso tem que ser de novo uma reconstrução da sociedade. Acho que é isso, a gente, porque como eu falei no início, as mulheres também acusam a outra mulher, né? Elas também aplaudem, entre aspas, às vezes a mulher ser agredida, né? Já tive vários casos onde a vítima dizia assim: mas as minhas vizinhas já vieram me dizer o que tu está fazendo esse fiasco de novo, chamando a brigada na frente da tua casa. A rede que ela faz, a rede social que ela faz parte, não apoiava ela lutar para terminar com a violência na casa dela, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, me permite, já ouviste isso, que nós ouvimos da mesma pessoa, mas eu disse para ela que se ela continuasse traindo, ele ia matar. E ele matou. Né? Mas como se aquilo fosse uma coisa assim, normal. Olha, eu sei que tu vai morrer. Eu estou te avisando que tu vai morrer. E justificando, quase justificando que tenha que haver um homicídio porque houve a traição, como tu comentaste no início. Quer dizer, as mulheres também auxiliam nesse contexto, às vezes. Eu acho, eu acho que a violência, ela é bem mais complexa do que a gente imagina, né? Porque quando a gente fala em violência, fala assim, não, a gente tem que empoderar a mulher, tem que tratar o homem, ou o homem coloca o homem na cadeia, enfim, mas tem todo vou citar um exemplo prático, tá? Semana passada, uma mulher vinha de várias agressões, né? E várias desobediências também de medida protetiva. Nós representamos pela prisão dele. Ele foi preso por nós semana passada.
Muito bem. O que aconteceu? Está vindo todos os dias, tem vindo a família dela para a delegacia dizer: ele tem que ser solto, porque só ele trabalha e agora ele não está trabalhando. E como é que vão fazer para dar alimento para os filhos? Aí ela veio junto para a delegacia: eu acho que tem que soltar. Eu disse: não, toda a violência que tu sofreu. Ah, mas é que, o que eu vou fazer? Não está entrando comida na casa. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também toda a família, que não é um processo nada fácil. A família está meio desestruturada, né? Já há um bom tempo na sociedade. Né? Inclusive, eu uso muito um texto que eu basicamente criei, pegando frases de pessoas, quando eu celebro um casamento, e até hoje não pediram para tirar aquela parte, justificando isso mesmo, né? Que as famílias não são mais como diz lá na Bíblia, até talvez usando agora, deveria ser, pela desestruturação. E com certeza a violência vem disso, né? Não tem mais aquela base forte do que era, né? Tem também aquelas tradições que eu comentei já em blocos anteriores, que mas o meu pai era assim, a minha mãe, né, apanhava do pai, era normal, quer dizer, a questão da cultural. E o casamento durou foram 60 anos casados, imagina, né? Agora, por causa disso, que eles querem diminuir aquela questão do texto inicial que eu comentei, das várias, né, que nós já comentamos aqui, das várias situações, não é só a questão da agressão física, são várias agressões. Nós vamos agora para o último bloco, para a gente fazer o fechamento do programa. Então, rapidamente eu chamo aqui os nossos apoiadores culturais e voltamos para o último bloco do nosso canal aberto, debatendo essa semana violência doméstica.